Bom dia! Hoje vou começar uma nova fase falando sobre ossos e articulações. Então, quem já vem me acompanhando vai entender um pouco diferente do que quem começar a assistir a partir de hoje, né? Eu fiz toda uma introdução, como é que funciona a medicina germânica, como é que ela entende o corpo, né? Então, isso tem toda uma predisposição para a gente entender o que significa se curar através desse conhecimento. Porque não é assim uma coisa, toma lá, eu vou consultar e pego o remédio e vou para casa sem dor. Não, é um processo muito lento porque envolve nossas células e nossa formação biológica. O nosso corpo ele é formado de células, assim como há um minuto atrás eu não era a mesma pessoa que eu sou agora, porque minhas células já se renovaram. Assim o nosso corpo vai se modificando há bilhões de anos, né, que a gente já existe. E cada dia está se trocando, mudando, né? Bom dia, quem está chegando agora e também quem vai assistir depois a gravação. Eu vou só explicar um pouquinho o que significa aquele mapa ali atrás, aquele quadro, né? Porque quem não é da germânica, assim, por exemplo, quem não é aluno de nenhuma dessas teorias, que não conhece essa ciência ainda, às vezes não entende porque esse coloridão ali que não é nem tão agradável de olhar, é muita cor. Então, eu falei até agora. As lives que eu fiz agora, desde que eu faço de manhã às 8 horas, é sempre sobre essa parte amarela aqui, né? E hoje eu vou começar dessa parte laranja. Isso tem toda uma divisão, né? Por exemplo, essa parte amarela são da parte do nosso corpo, que é a parte necessária à nossa sobrevivência, a parte mais básica, né? É respiração, alimentação e reprodução. São as três partes do nosso físico, nossa biologia, que não tem como a gente sobreviver mesmo, não tem como existir. Se eu não me alimento, se eu não respiro e se eu não me reproduzo, a espécie já estaria extinta, né? Então está toda nessa parte amarela. Nessa parte laranja, tem a parte aqui em cima e a parte aqui embaixo que é um pouco diferente. Foi já uma parte da evolução do nosso corpo. Já começaram a existir as cartilagens, os ossos, as articulações para esses seres que estavam apenas se reproduzindo, apenas existindo, conseguirem ficar de pé. Por isso que foram se formando as cartilagens, os ossos e tudo que faz parte dos nossos ligamentos, os nossos músculos. Por exemplo, se eu não tenho músculo, eu não me movimento, eu não consigo ficar de pé, né? E depois essa parte vermelha, que é a parte mais moderna, mais avançada, que é a parte que a gente mais muda. Por exemplo, nessa parte vermelha é o que a gente mais se transforma cada dia, né? Então essa vai ser, são entre as doenças mais raras, as doenças específicas, porque elas têm muito mais a ver com a modernidade. Então é assim, só para você se situar, agora por enquanto eu vou estar mais nessa parte laranja, por essa semana principalmente. Só que não, a gente não é um ser separado. Eu primeiro me formei, eu primeiro comecei a respirar, agora eu fico de pé. E agora depois eu vou ter as coisas atuais, as coisas mais modernas. Não, a gente começou um pouquinho aqui, daí a gente foi misturando um pouquinho aqui já, e sempre a gente volta. Então tem partes da nossa, por exemplo, da bexiga, do rim, tem partes que estão aqui, tem partes que estão aqui e aqui de novo, né? Porque as doenças novas, por exemplo, de marcação de território, a gente vive hoje diferente do que bilhões de anos atrás, né? Então tem coisas que nosso corpo vai atualizando. Então a gente precisa sempre ter em mente que nós somos um ser em transformação, né? E esse quadro ali, ele é todo assim, ele tem todo o conteúdo básico da germânica. Só um apanhadinho, assim, cada linha é uma parte do corpo diferente, né? E hoje, então, falando sobre os ossos, articulações, eu vou só fazer uma introdução geral. Obrigada a quem está aqui agora, obrigada a quem vai chegar depois também, né? É só um apanhado geral para dizer assim que, para depois, durante a semana, eu vou esclarecer um pouquinho mais, né? Mas os ossos, o nosso esqueleto, ele foi se formado igual aos embriões, igual um bebê, né? Por exemplo, ele não nasce com os ossos formados já com todo o cálcio, com toda a formação. Ele vai se formando aos poucos, ele é um embrião, né? Então, primeiro é só cartilagem, primeiro são só células e eles vão se calcificando, vão se ossificando, né? E até depois do nascimento, até hoje, a gente não ossificou tudo ainda. Tem partes do nosso corpo que continuam cartilagens, né? Por exemplo, o nariz, a orelha, todas as emendinhas dos ossos,
eles continuam cartilagens. E essas são as partes que primeiro começam a se decompor também, porque elas são mais frágeis, elas não estão concluídas, né? Então a gente fica, por isso que dá mais doenças, assim, porque elas são mais doenças diferentes, né? Por exemplo, dos ossos, da osteoporose, da outras situações. Então não tem como a gente dizer assim, a gente é um todo perfeito igual uma máquina feita de ferro, né? A gente tem cada parte específica, né? E também quem entende um pouquinho de biologia já sabe que no cérebro cada lugar tem cada partezinha do cérebro, nosso crânio, nossa massa encefálica, né? Tem o cerebelo, tem o cérebro novo, tem o cérebro antigo. Cada lugar tem o seu comando do nosso corpo físico, né? E por isso que cada partezinha dos ossos também tem o seu comando específico. Por exemplo, se eu tenho uma necrose no meu dedo, não é o mesmo acontecimento biológico que formou uma necrose na minha perna, né? Então, se eu tenho um desgaste no joelho, na coluna vai ter outro motivo. Então, porque tem pessoas que têm hérnia na coluna e nunca vão ter uma calcificação, alguma coisa assim no joelho ou no pé. É muito relativo isso, não quer dizer que do joelho vai passar para a coluna, que é uma coisa que eu acreditava, né? Por exemplo, se começa uma calcificação no joelho, logo vai ter também na coluna. Não, é diferente, né? Porque cada lugar do corpo tem um comando diferente no cérebro, né? E isso depende das situações que a gente vive, de situações repetitivas, situações do nascimento também, né? Tudo está relacionado, não é nada individual, né? E como que o Dr. Hammer descobriu isso? Porque os pesquisadores da Germânica continuam comprovando isso? Por causa das tomografias cerebrais que eles fazem, são só especialistas, assim, por exemplo, no Brasil não tem ninguém que entende as tomografias de cérebro pela Germânica. Nesse sentido de entender, por exemplo, quando faz uma tomografia, a medicina convencional fala que tem um tumor no cérebro. Pela Germânica, esse tumor no cérebro, ele é só o começo de uma doença no corpo. Por exemplo, se eu sofri um conflito grave que vai atacar meus ossos, lá no cérebro já vou ter um tumor bem grandinho na parte daquele lugar onde vai começar, né? Então, pela Germânica, não existe tumor no cérebro, não existe câncer no cérebro. Esses tumores que estão ali, eles são os focos do início de uma doença que já está se manifestando no corpo. Só que, por exemplo, quem não sabe ler a tomografia não vai entender. Então, por isso que eu repito, no Brasil não tem ninguém que lê as tomografias conforme o Dr. Hammer. Tem um especialista que vai estar aqui no Brasil em agosto, um curso presencial que eu não vou participar, que eu não estou nesse nível de entender isso ainda, né? E ele vai trazer sobre isso para os médicos e para as pessoas que são das áreas, já pessoas mais entendidas da área da Germânica também, né? Então ele vai explicar como se lê, ele faz isso. É um professor da doutora Marina também, né? E nós poderíamos, quem quiser pode participar, alguém que já entende da Germânica pode participar. Só que é uma área tão aprofundada que eu não me sinto de ir ainda não, né? Então, o conflito biológico ligado aos ossos e articulações são conflitos muito graves, são choques biológicos muito graves, não são situações leves, não são pequenos choques, pequenos sustos, são impactos, são DHS, que eu já expliquei o que é o impacto biológico lá no começo. Quem ainda não entende muito, pesquise sobre o que é um DHS, o que é um conflito biológico para entender. Mas são sustos muito grandes que a gente vive de verdade, não são imaginações, não são coisa de sonhos igual outras, porque tem doenças que só de a gente imaginar pode começar uma doença leve, só de um pensamento, só de uma lembrança vai se formando. Só que os conflitos que desenvolvem uma doença de ossos, que principalmente se ataca o corpo inteiro, é um conflito generalizado, a gente fala, né? De autodesvalorização. A pessoa que viveu algo muito forte, algum impacto, alguma situação que provocou isso, né? Então, é sempre quando a pessoa tem uma doença nos ossos que pega o corpo inteiro,
que é generalizado, por exemplo, a osteoporose, ela é um conflito generalizado. E se ela é bastante grave já, tem crianças com osteoporose, né? Normal seria uma pessoa depois dos 90 começar com isso, né? Mas tem crianças que têm osteoporose, né? Então são conflitos muito graves de autodesvalorização, quer dizer, perda do valor próprio. A pessoa não viveu algum conflito assim, alguma coisa assim que ela se sentiu um lixo mesmo, ela perdeu o valor, ela perdeu o motivo de existir. Então os ossos começam a se decompor, eles começam a reagir. E depois, durante a semana, eu vou explicar mais especificamente cada parte do corpo. Aí vou entrar mais em detalhes, né? Mas porque não dá para entender tudo de uma vez mesmo, né? Então, quando é algo ligado aos ossos e articulações, sempre. Por exemplo, se é articulação, por exemplo, artrite e artrose, tem a ver com articulações. Se a doença que tem ali é grave, que começou grave já assim de repente, é porque viveu algum conflito muito grave há pouco tempo, que ativou isso. Agora, se a pessoa desde a infância tinha dores nas articulações, então esse conflito grave foi lá atrás, ele não foi recente, né? Então tem que ver sempre quando que começou os primeiros sintomas, né? E ele vai se agravando, ele não vai. A artrite é uma infecção que vai se criando depois de muitas reafirmações desses conflitos, né? Muitos gatilhos, né? Muitos trilhos de conflito, né? E quando tem uma situação com as cartilagens, com os tendões ou com os ligamentos, então são também o sistema linfático, os vasos sanguíneos, que é toda a circulação do sangue, eles são relacionados a conflitos mais leves, não são situações assim tão de morte, assim, de tão graves, né? Mas, como eles vão se repetindo, eles também vão se tornando graves, né? Então, são situações diferentes que levam a desmanchar as cartilagens, por exemplo, as desgastes nas juntas, né? Eles são desvalorizações leves, mas se somando, viram graves. Porque, por exemplo, a pessoa com 60, 70 anos que começa com desgaste no joelho, na coluna, ou começar com deformações nessas partes, que precisa repor o cálcio, por exemplo, é porque ela vive conflitos leves que vão se somando, né? Não foi um conflito grave, porque senão ela já estaria com uma doença grave, né? Então, isso aos poucos a gente vai entendendo que é um pouco diferente, né? Um conflito generalizado, só para reafirmar, né? É de autodesvalorização muito grave, né? É quando a pessoa tem um sintoma no corpo todo, aí é generalizado. Por exemplo, tem pessoas que perdem o movimento assim em pouco tempo. Elas perdem a capacidade de andar, a capacidade de se mover. Aí pode ser que está nos músculos e pode ser que está nos ossos. Então, isso também tem que ser encontrado através de pesquisa, porque que parte do corpo pode ser que está só na parte que reveste os músculos. Tudo tem um quê específico, um jeito diferente de entender, de encontrar a causa, né? Então, só para introduzir hoje, né, para ver de onde que podem vir esses conflitos, né? Por exemplo, um conflito generalizado, ele pode vir de uma humilhação muito grande, acusações, broncas, comentários depreciativos, né? Quando a pessoa entende que isso acabou com a vida dela, né? Por exemplo, se a pessoa é humilhada na frente dos outros, uma criança que é sempre muito humilhada, e depois na vida adulta revive situações que ela é muito humilhada, assim, são humilhações fortes, não assim aquelas depreciaçõezinhas leves, né? Então, quando é ossos, é coisas fortes, coisa que a pessoa sentiu que acabou com a minha vida, nesse sentido, né? Não consigo mais ficar de pé por causa disso, né? Porque o osso é algo que te mantém de pé, né? Por isso que eu expliquei a parte laranja, é quando nós começamos a ficar de pé, que tem nossa estrutura, nosso esqueleto, né? Então, o abuso físico, abuso verbal, mental, coisas assim que realmente são coisas muito graves, né? Um fracasso no trabalho, na escola, nos esportes. Depois isso vai entrar mais em detalhes, que tipo de fracassos, né? Por que parte do corpo vai começar a responder dependendo do fracasso, né, que a pessoa viveu, né? Em relacionamento também, né? Com o pai, com o parceiro.
Tudo isso leva a começar a decompor, mudar o funcionamento dos nossos ossos, né? É também um mau desempenho, mas quando é um conflito generalizado, sempre tem que lembrar que é algo assim que te tirou mesmo a estrutura, né? Tudo mexeu com todo o teu corpo, né? Um sentimento de vergonha, de culpa, algo muito forte quando a pessoa às vezes passa uma humilhação que ela sente vergonha de sair na rua, vergonha de aparecer, sente culpa de coisa que ela fez, né? Então, são conflitos muito sérios, né? A perda do status, né? Por exemplo, se a pessoa foi muito humilhada, ela é mal vista na frente dos outros, na frente da família. Se para isso é o mais importante para ela, então ela é algo que pode começar uma doença de ossos, né? A perda de um lugar de trabalho, aposentadoria, doenças ou lesões, né? Por exemplo, estou fora de serviço, não estou mais conseguindo me movimentar porque envelheceu e não aceita o envelhecimento. A pessoa começa a pensar, eu não sou mais tão bom como eu era antes. Tudo isso vai agravando as doenças dos ossos. Estou ficando velho e inútil, essa sensação de não ter nada de bom para fazer, né? A perda de uma pessoa que faz se sentir apreciada. Por exemplo, se essa pessoa era muito importante, por exemplo, na morte de um companheiro ou de uma companheira, né? Se perdeu alguém, um filho, ou não aceitou a perda de alguém, de algum familiar, né? Então, todos esses conflitos somados, eles ativam, às vezes, por exemplo, a pessoa começa com uma doença grave nos ossos depois que faleceu alguém da família. E essa pessoa, às vezes, nem era tão apegada nela, né? Só que essa pessoa representava alguém. Se essa pessoa representava a mãe ou pai, alguém muito importante na vida dela lá no passado, o corpo pode entrar em gatilho e ativar essa doença nos ossos. E por isso que precisa ter uma pesquisa muito aprofundada. Não é assim tão simples de encontrar a causa, né? É a maneira como nós percebemos e falamos conosco, né? Por exemplo, eu sou um fracassado, também nunca dá certo, eu tenho o dedo podre, eu não sirvo para nada, não sei por que pede as coisas para mim, porque eu não sei fazer. Porque só de pensar isso, eu já estou me autodesvalorizando. A gente interpreta muito como autoestima, como autoapreciação, né? Só que é muito mais profundo isso. Por exemplo, se eu acredito que eu não sou capaz de fazer nada de novo, nada de diferente, é porque no fundo eu já tenho essa autodesvalorização. Eu não acredito em mim, tem um significado muito forte, né? Isso já é uma causa de longa data de desenvolver uma doença nos ossos, dependendo das situações que eu vou viver. Por isso que a Germânica sempre fala, né? Depende da percepção que eu tenho perante as coisas, perante a vida, eu vou desenvolver a doença quando acontece um susto. Por exemplo, um conflito grave de autodesvalorização, se eu acredito já que eu não valho para nada, que eu não sirvo para nada, que eu sou um zero à esquerda, e alguém me humilha publicamente, isso pode dar um câncer de ossos generalizado, porque a pessoa que me humilhou, ela ativou dentro de mim aquilo que eu já tinha certeza, né? Então, não é aquela pessoa que é a culpada do meu câncer de ossos, mas é porque eu já tinha essa certeza. A pessoa só me fez lembrar que realmente eu não tenho valor nenhum. Então, os ossos, o conflito biológico, assim, o sentido biológico dos ossos fazer isso, eu vou entrar bastante durante a semana sobre isso, né? Então, hoje eu não vou entrar em detalhes, porque para não me prolongar muito, né? Mas tudo isso tem um sentido, um significado. Não é por acaso que nossos ossos, nossas articulações começam a responder. Até arrebentar um tendão durante um acidente, por exemplo, dar um mau jeito quando está jogando bola, depois que a gente está mais velhinha, né? Que o tendão não foi acostumado, ele já está um pouco atrofiado porque a gente nunca faz, né? Mas, por exemplo, eu faço caminhadas longas, ontem fiz uma caminhada, nem foi tão longa, depois me doeu um tendão da perna. É porque tem também conflito de autodesvalorização, tem situações pequenas que fazem dar aquela dorzinha, né? E tem também quando a gente faz um esforço físico muito grande, vai na academia, faz uma caminhada de 30 quilômetros, é natural doer, porque daí forçou. Agora, quando você não fez nada de fora do normal e simplesmente deu um mau jeito, é porque já tinha um conflito, é um acidente. A Germânica explica que acidentes não são biológicos, né? Os acidentes fazem parte de todo um outro contexto, né? Mas esse mau jeito que a gente dá não é por acaso que aquele tendão
respondeu que rebentou, porque senão poderia ter rebentado do outro joelho, da outra perna. Então é porque ele já estava se decompondo, ele já estava assim, ou calcificado demais, ou muito frágil. Então ele já tinha alteração, por isso que ele se rompeu. Que tem pessoa assim, quando vai pisar meio forte, assim, tem uma amiga minha que deu um pisão numa escada mais alta, ela pisou mais fundo do que ela pensou que seria, rebentou o tendão do pé e nunca mais teve conserto, né? Porque ela precisaria fazer cirurgia pela medicina convencional, né? E só que aí nunca mais se recuperou, a pessoa nova, e tá sempre mancando e aquele tendão machucado ali, né? É porque ela não olhou para a causa de verdade. Ela machucou aquele tendão numa situação que ela estava super desvalorizada. A vida dela, por exemplo, foi o tendão da perna direita, do pé, pegou da perna junto, né? Ela não estava vendo a vida dela estava sem rumo, sem futuro, né? E o pé, ele tem um significado, a perna tem um significado, né? Então, se é no joelho, se é no pé, se é no braço, aquele lugar que machuca o tendão, mesmo dentro de um acidente que não deveria ter machucado, por exemplo, numa pisada um pouco mais funda de uma escada, não é motivo de arrebentar um tendão, né? Agora, se você cai de uma árvore lá de 30 metros de altura e cai lá embaixo, claro que é diferente, né? Então, sempre tem situações que mostram que tinha alguma coisa que não estava muito bem, senão não iria arrebentar daquele jeito, né? Aí tem também, eu até agora estava falando dos conflitos generalizados, que pega o corpo inteiro, né? Agora, quando pega um conflito localizado de alta desvalorização, por exemplo, arrebentar um tendão, é localizado, né? Está relacionado com aquela parte específica do corpo. Obrigada a vocês que estão chegando aqui, eu não vou citar nome porque eu me perco daí nos... Ó, já me perdi de novo, né? Eu paro de falar o que eu estava falando, né? Daí fica prolongando muito, né? Mas voltando, um conflito quando ele é localizado em uma parte do corpo, quando ele pega um tendão, se ele pega um nervo ciático, se ele pega aquela partezinha do corpo, então é um conflito localizado de autodesvalorização. E quando no caso de tendões, que eu comentei antes lá para cima, deixa eu só voltar para eu também não falar besteira, né? Quando é cartilagem, tendões ou ligamentos, é um conflito leve, não é causa de um câncer, né? O câncer, ele vai pegar, assim, ele nunca vi falar que deu câncer num tendão, né? Por exemplo, é um conflito leve porque ele tem recuperação e foram situações pequenas que provocaram isso. Mas pode ser conflitos que foram se somando e daí aquilo foi se degenerando já os ossos. Amanhã eu vou falar um pouco sobre o que acontece na fase ativa, o que acontece na fase de reparação, para a gente entender que fase que o tendão começa a inflamar, que fase que o osso começa a inflamar. Então, tudo isso vai ser durante a semana, porque é muito conteúdo. Eu mesma ainda tenho dificuldade de entender. Então, assim, tem que ir por pequenas gotinhas, né? E também não vai ser, a live não é uma aula sobre ossos, é só uma pincelada para dizer que tem cura sim. Não precisa, não é porque você tem um câncer generalizado de ossos ou do corpo ou tem leucemia, não tem volta. Tem sim, só que tem pessoas que não estão dispostas a se curarem, né? E também cada um tem o seu destino e tem um monte de quês por trás, né? Então, mas sempre tem uma esperança perante uma doença grave também, né? Não estou querendo dizer assim, a pessoa que tem uma doença séria porque ela não quer se curar, né? Ela tem um câncer que tá matando ela. Cada um é único e cada um sabe das próprias dores, né? Então, ninguém está livre também de ter isso, né? Pode ser que a gente também cada um de nós que está aqui estudando, a gente pode entrar nesses conflitos sim, né? Então, porque um conflito grave de autodesvalorização que pega os ossos é algo que vem do externo, mas é porque está no nosso interno, então dá aquele baque, né? Dá aquele DHS, né? Então, durante a semana eu vou explicar mais sobre os conflitos localizados, né? De autodesvalorização, porque começa um câncer, por exemplo, na alguma parte do osso, né? Porque tem pessoas que começam o câncer no quadril, outra pessoa que aparece o câncer em outra região. Tem a ver com alguma situação que a pessoa viveu específica relacionada àquele órgão, àquele lugar, né? Então, não tem como fazer um conflito de autodesvalorização
Por exemplo, se ele é localizado, se aconteceu algo específico, ele não vai pegar o corpo inteiro, né? Então sempre é muito, muito relativo. E tem muitos quês por trás disso pra gente entender, então é bastante grande, né? Por exemplo, um conflito de autodesvalorização leve, moderado, ele pode envolver um músculo, ele pode envolver um linfonodo, aqueles tumorzinhos que cria nas carnes por causa dos tendões ou por causa de alguma... isso é um conflito leve, não é um conflito que para nós significa causa de morte, né? Que quando é grave já pega os ossos. Quando é diferente, por exemplo, situações leves do dia a dia que nos impactam, que nos assustam, elas vão desenvolver, por exemplo, quando é músculo, quando é tendão, é sempre coisa leve. Por exemplo, tem pessoa que perde o movimento das pernas, né? Se é muscular, teve alguma coisa a ver com o movimento dela na vida que não foi tão grave. Só que daí pode ser que teve vários fatores que foram se somando, ou ela sentiu como fator de não movimentar, né? Por exemplo, um atleta que ele tem um osso articulação do lado direito, ou qualquer pessoa que afeta do lado direito, né? Sempre tem a ver mais com lateralidade também. Por exemplo, o lado direito é parceiro, é trabalho, lado esquerdo é mãe, filho. Então sempre, deixa eu só confirmar que sempre tem lateralidade nos ossos e em todo nesse conjunto, né? Então, o conflito localizado, ele afeta o osso, a articulação, está associado sempre a um conflito de autodesvalorização. É aquilo, o valor que eu me dou perante a vida, né? Então, se a gente não acredita que a gente tem valor, a gente está muito mais propenso a ter uma doença nos ossos e nos músculos, a se machucar. Por exemplo, pessoas que não conseguem fazer uma atividade física porque dói todo o corpo, porque elas conseguem, caminham 2 minutinhos e já ficam todas doloridas, né? As pernas não aguentam. Elas têm conflito de autodesvalorização muito grande. Assim, grande no sentido, assim, não de forte, no caso de doença dos ossos, mas elas têm um conflito muito grande de acreditar que elas não são capazes de se movimentar na vida. Porque o movimento, músculo, tendões, ossos, ele tem tudo a ver com a força de ação para dar certo num trabalho também, né? Está muito relacionado. A pessoa que não tem força, vontade de fazer atividade física, que não consegue ir numa academia, não é que tem que gostar de academia, né? Por exemplo, eu nunca gostei de academia, já tentei, nunca fui, nunca vou, né? Mas eu faço atividade física no ar livre, eu gosto de outros movimentos, né? Então, isso tem muito a ver. Quando a gente começa a fazer uma atividade física assim que a gente goste, quem gosta da academia, faça, aproveita, isso faz desenvolver essa autodesvalorização que você tem, porque você começa a olhar para você e começa a sentir que o teu corpo tem potência, que o teu corpo se desenvolve e você tem sim capacidade de movimento. Isso está tudo diretamente ligado com as doenças dos ossos, dos tendões, das juntas. Então é uma coisa assim que a gente consegue mudar devagarinho. A gente consegue se autodescobrir. Eu percebo isso muito em mim porque eu comecei a pedalar uns 3 anos atrás, fazer pedais longos, e a partir daí eu comecei a andar na vida também, né? Comecei a achar um rumo para minha vida. Então isso não é por acaso, é porque o movimento que eu faço fisicamente faz o meu cérebro também entrar em movimento, porque meu corpo todo é formado por músculos, por ação e movimento. E tem pessoas que fazem trabalhos bonitos aqui no Instagram, que eu escuto lives, né? Quanto isso tem a ver o que eu faço fisicamente para ter força de ação também, para entender conteúdos novos, para entender porque o meu cérebro está se renovando. Então isso tudo está interligado. Agradeço vocês que estiveram aqui. Amanhã eu vou continuar sobre esse tema. Na quarta de noite vou ter uma convidada muito legal também que vai falar sobre o divino, Deus que está em nós, né? Uma outra terapeuta que eu já aprendi muito com ela antes de eu ser terapeuta, antes de eu estar no Germânica. Ela me deu muita... Ela sempre é Roseli Wagner, né? Eu escutei muita live dela falando, ela me tirou muitas dúvidas. Então eu
devo muito a ela. Então, quarta-noite ela vai estar aqui comigo no Instagram falando sobre o divino. A gente vai estar... Porque não tem como a gente entender a germânica, aceitar que nosso corpo é perfeito se a gente não acredita num Deus superior, em alguém maior que está nos guiando, né? Isso não existe, né? E vocês que estão aqui, vocês que me assistem, é certeza. Ah, você escreveu, acho que é inglês, eu não entendi, mas obrigada. Obrigada mesmo assim, não entendi o que você quis dizer, só a última palavra, né? Mas assim, se eu estou buscando melhorar minha vida, o meu ser, minha pessoa, é porque eu acredito que existe algo mais, isso é certeza, né? Então, quarta-noite a gente vai estar falando sobre isso. E na quinta e na sexta eu vou estar falando, continuando a falar sobre ossos, articulações e músculos e tendões. E a semana toda vai ser mais ou menos nesse sentido, né? Então, agradeço vocês que estiveram aqui, também quem assistir depois. E sempre te desafio a mandar para alguém que ainda não conhece ou alguém também que já conhece. Oi, Wanda, você chegou no final. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Sempre é um prazer, muito bom ter vocês comigo. E eu estou nessa fase de crescimento porque eu tenho bastante pessoas que caminham junto comigo, pessoas que também estão crescendo junto, né? Então isso é, eu pego um pouquinho de vocês e vocês pegam um pouquinho de mim e a gente está se trocando, né? E só Deus que nos guia nesse mundo tão bonito, né? Obrigada. Amanhã estamos começando um ano novo na linha natural do tempo, que eu estou aprendendo também com bastante terapeutas aqui no Instagram. Então, hoje é um dia fora do tempo. Não sei muito o que é isso ainda, mas amanhã seria o dia que vai começar o ano, uma jornada nova na nossa vida. Então, quem já entende sobre isso vai saber entender muito mais do que eu, né? Mas amanhã é um dia de começar coisas novas, de começar projetos novos e começar a vida nova. Então, cada dia é esse dia. Mas amanhã a linha natural do tempo, o mundo, o planeta todo vai estar vibrando nisso, né? E nós humanos não tem como nós não nos conectarmos com isso. Então a gente vai sentir muitas mudanças, porque nosso corpo é mundo, nós somos parte do mundo, nós somos seres vivos, né? É um dia de renovação, é isso mesmo. Hoje é o dia que a gente, de largar tudo que a gente se apegou, desde ontem já estamos vibrando muito nisso, né? Então, e quem é muito apagada, por exemplo, eu já ontem, como eu sou pisciana, também eu ontem já estava inquieta, eu estava assim, muito, parecia nervosa comigo mesma, mas é porque eu sou muito apegada, eu sinto muito quando eu tenho que largar coisas, né? Então, a sensibilidade da gente aumenta. Então, quando a gente sente uma sensação diferente no corpo, antes isso era motivo para eu ficar em depressão. Eu entrava em crise comigo mesmo cada vez que eu percebia que tinha algo que estava para mudar, né? E eu sempre achava que era eu que não estava conseguindo me encaixar, né? Então isso é sempre um sinal de dizer, não, corpo, você está me dizendo alguma coisa? Tudo bem, eu aceito. Assim como eu não entendia o que a pessoa escreveu em outra língua, eu aceito, mas eu não... Deus vai me dizer, o universo vai me guiar. Então faz a gente não adoecer, porque a gente não está no controle, é Deus que está no controle. A gente é só uma pecinha, a gente é só uma gotinha do oceano, mas o oceano é feito de gotinhas, né? Então a gente tem a nossa parte sim, somos importantes sim, mas não somos a última bolacha do pacote não, nós só somos uma, né? Gratidão a vocês, tá? Muito bom ter vocês aqui.